Bom dia, boa noite, povo brasileiro. Esse é o segundo vídeo da série Brasil, um país de tolos. Não saiam daí. Hoje a chapa esquenta, porque vamos falar de corrupção, partidos políticos. O que eles são? São partidos políticos ou facções criminosas? Você vai ver grande semelhança entre o modus operandi dos dois. Vamos falar de mensalão, por que existe corrupção e como acontece. Vamos falar de transporte público, saúde, educação e vamos falar do principal objetivo. Não vote em 2014, porque nenhum deles representa vocês e também não me representa. Eles não representam o povo brasileiro. Você vai aprender o que acontece se você não votar. Você só vai pagar uma taxa de R$ 3,50. Na pior das hipóteses, se você tiver medo, vote nulo, porque o voto nulo não vai para ninguém. Mas mesmo assim eu vou explicar e você vai entender por que não votar. Até porque o sistema de votação eleitoral brasileiro é falho. Nós somos manipulados, eles fazem o que querem, não existe segurança. Então, por que você vai votar se você não sabe se aquilo é verdade ou não e se eles não fazem nada para melhorar o nosso país? Então, vamos começar o vídeo. Vamos lá. Bom, não estranha a narrativa, porque eu não sou um jornalista, eu não tenho um texto elaborado, eu vou vendo, eu vou comentando, sai do coração, às vezes eu fico puto e perco até a voz. Então vamos lá. Vamos começar com esse vídeo aqui do SBT, cara. Eduardo Azeredo renuncia ao mandato de deputado federal. Está aqui selecionado no vídeo. Ele é acusado de desviar 9 milhões para a campanha de reeleição do governo em Minas Gerais. 9 milhões, cara, de verba pública. Não tem dinheiro para o hospital, não tem dinheiro para educação, tem dinheiro para construir estádio, Porto em Cuba, eu vou mostrar isso. E aí? Os caras reclamam que não tem como investir. Não, a educação tá boa, a saúde tá boa. E estão roubando nosso dinheiro. Roubando não, né? Desviando. Isso é peculato. Então vamos lá, vou soltar o vídeo e vocês vão notar que o principal objetivo de todos os políticos, não estou dizendo que esses que vão falar aqui são ladrões ou que não são, o que eu estou dizendo é como todos eles pensam. Eles pensam no partido político e não pensam no Brasil. Em nenhum momento eles falam o meu país, o meu Brasil, o meu povo, as pessoas que precisam de mim, as pessoas que votaram em mim. Nenhum deles em nenhum momento falam isso. O que eles falam é manchar o nome do meu partido, é desgaste do meu partido. E é isso que interessa, é partido, porque a política aqui é tipo o sistema de capitanias hereditárias de Portugal. Ah, palhaço, palhaço, temos que acabar com isso. Não precisamos de partido político, isso não serve para nada. Agora vocês vão ver como as coisas funcionam. O ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, réu no chamado Mensalão Tucano, renunciou nesta quarta-feira ao mandato de deputado federal. A saída de Azeredo deve abrir uma vaga de suplente na Câmara para Edmar Moreira, do PTB mineiro. O político ficou conhecido em todo o país por não declarar um castelo gigante, avaliado em 40 milhões de reais. Castelo, quero um. Renato Azeredo foi quem cumpriu a missão de entregar a carta de renúncia do pai. No documento, Eduardo Azeredo afirma que não aceita que seu nome continue sendo enxovalhado e que seu partido seja atingido. Ó, viu? Seu partido seja atingido. E é nisso que o político pensa, o partido dele. Ele não falou do povo brasileiro, nós que somos lesados, que elegemos os nossos representantes para que eles defendam os nossos interesses. Eles só defendem interesses deles e dos partidos deles. E sem contar que você sabe, né? É pai, é filho, é tio, sobrinho, avô, avó, neto, bisneto. E engraçado que todo familiar de político tem vocação para ser político. Tem na veia, ó. Só eles têm vocação. Nós, não entendemos nada de política. Tem que ser filho de alguém ou neto de alguém para continuar na política. Vou soltar o vídeo.
e disse que as responsabilidades de um governador são semelhantes às de um presidente da República. Foi uma referência ao ex-presidente Lula, que não foi julgado pelo mensalão do PT. Os dois casos têm diferenças e semelhanças. Mensalão, vai prestando atenção como funciona o esquema de propina. Tudo isso é culpa de existir partido político. Vamos vendo. No esquema do mensalão do PT, os recursos eram distribuídos a deputados para que votassem a favor do governo no Congresso. Opa! O dinheiro era distribuído entre os deputados para que votassem a favor do governo no Congresso. Então como é que a coisa funciona? A questão é, vamos fazer aqui um comparativo, eu não quero citar nome de político. E também não estou dizendo que eles são criminosos, é só um comparativo do modus operandi. Facção criminosa, como é que funciona? Comando Vermelho, as favelas que pertencem ao Comando Vermelho são fechamento do Comando Vermelho, linguagem que eles usam. O ADA é fechamento do ADA e por assim vai, assim por diante. Tem ADA, Comando Vermelho e PCC, mas não importa. Então vamos usar esses três exemplos. Então, quer dizer, quem fecha com a ADA é ADA, se não fechar é inimigo, ou seja, está contra. E assim por diante, quem não fechar com o vermelho é inimigo, quem não fechar com o PCC é inimigo. Partido político é igual. Partido A, se ele tiver uma lei, por exemplo, menor idade penal, se ele tiver a ideia de aprovar a lei, o que acontece? As pessoas dos outros partidos não vão votar. Sabe por quê? Porque na próxima campanha eleitoral eles vão falar assim, ó, o meu partido aprovou a lei da menor idade penal. Então ele vai atribuir aquilo ao partido político A. E falando que o B não fez, que o C não fez, que eles foram os únicos a fazer. Isso não interessa para o Brasil. O exemplo é simples. Se você tem um time de futebol, por exemplo, seleção brasileira, quando os jogadores saem de algum time, vamos dizer que sejam partidos, Fluminense, Botafogo, Flamengo, Vasco da Gama, não importa. Quando ele chega na seleção brasileira, ele não vai pensar assim, ó, eu que sou meio campo, não vou passar para o atacante que é o Fred, porque o Fred é do Fluminense, e eu sou do Flamengo, eu não gosto do Fluminense, então eu não quero que o Fred marque gol. Não é assim que funciona. Os torcedores também não pensam que o Fred é do Fluminense. Ele não está nem aí. O que querem é gol. A mesma coisa é o caso dos partidos políticos. Você não quer saber se existe partido político, se é partido A, se é partido B, se é partido C. Isso não nos interessa. O que interessa é ter as leis que nos protejam aprovadas. É termos saúde, é termos educação, são hospitais que funcionem, são transportes públicos que funcionem. Então isso não nos interessa. Partido político só interessa para político, porque isso dá dinheiro no bolso de político. Por isso que existe propina. Se não existisse partido e todos eles trabalhassem em prol do Brasil, não precisaria pagar propina para votar a favor no Congresso. Porque se fosse algo que beneficiasse o nosso país, todos teriam que votar a favor, independente se é do partido A ou partido B. E isso não acontece. Então é por isso que existem as propinas. Os partidos políticos precisam acabar. Isso tem que ter um fim. Isso não é produtivo para o nosso país, não é produtivo para ninguém. Isso é produtivo para quem enche cueca, para quem enche meia e para quem enche o bolso de dinheiro. Então, eu vou soltar o vídeo e vocês continuam. E vocês vão ver que existe um outro mensalão também de um outro partido. Mas existe uma figura em comum que atuou nos dois mensalões. Ou seja, são os jogos diferentes, mas sempre as mesmas cartas nos mesmos baralhos, não mudam, são os mesmos políticos, é pai, é filho, é tio, que muda de partido A para partido B, para partido C, e nenhum deles pensam em você, e nenhum deles pensa no nosso país.
Então vamos continuar com o esquema. E você vai ver que no final vai ter um cidadão que vai falar de novo de partido político, mas ele não vai falar em nenhum momento do Brasil. Então vamos lá. O dinheiro desviado foi superior a 100 milhões de reais. Já o mensalão do PSDB teria abastecido o Caixa 2 da campanha de Azeredo, que tentava se reeleger ao governo de Minas em 1998. O desvio seria de 9 milhões de reais. O que os dois casos têm em comum é o operador do esquema, o publicitário Marcos Valério, que já está preso. No caso do mensalão do PT, todos os 38 réus foram julgados pela Suprema Corte, apesar de apenas 3 terem foro privilegiado. Já no mensalão do PSDB, os processos da maioria dos 27 acusados foram encaminhados à Justiça Comum. Como Eduardo Azeredo tinha mandato de deputado, seria julgado pelo STF ainda neste semestre. Mas, com a renúncia, o processo pode ser encaminhado para a primeira instância e levaria mais tempo para ser julgado. O relator do mensalão tucano, o ministro Roberto Barroso, disse que o Supremo tem reagido quando há suspeitas de manipulação do processo. Há precedentes em que o Supremo considera que a renúncia se deveu a uma manobra processual e tem deixado de declinar da competência para as instâncias inferiores. A renúncia de Azeredo acontece 2 semanas depois do Ministério Público pedir que ele seja condenado a 22 anos de prisão por lavagem de dinheiro e peculato, que é o desvio de recurso público. No PSDB, as opiniões se dividiram. Teve gente que avaliou que Azeredo foi abandonado pelo partido. Pré-candidato à presidência, o senador Aécio Neves disse que a decisão do deputado foi pessoal e que o julgamento não deve interferir na campanha. Já o senador Álvaro Dias acredita que Azeredo fez um favor ao PSDB. Acho que fez bem, porque retira de sobre o partido o peso do desgaste maior. Creio que ele agiu corretamente. Peso do desgaste maior sobre o partido, não é sobre o Brasil, né, que é lesado, não é sobre a população que é lesada, que não tem saúde, que não tem educação. O peso é o partido. Coitado do partido. Partido não é uma pessoa, é um conglomerado de pessoas que pensam com um único objetivo. Não é o bem da nação. Se fosse o bem do Brasil, não existiria partido. É como eu disse, se você tem uma boa ideia que vai ajudar o seu país, que vai ajudar o seu povo, que vai desenvolver o país, para que você vai vetar? Por que você não vai votar a favor? Se você é político e representa o povo, e você quer o bem do povo e o bem do seu país, você vota a favor. Mas por que eles votam contra? Por que nada sai do papel? Será que eles são burros ou incompetentes? Ou será que fazem de caso pensado? Pense você nisso. Poxa, para que esses caras ganham dinheiro? Nada funciona nesse país. Não funciona a saúde, não funciona a educação, não funciona o transporte público, não funciona ônibus, não funciona trem, não funciona metrô, não funciona avião. Para que esses caras ganham dinheiro? Para não fazer nada. Moreira Franco, ministro da Aviação. Isso é uma piada, cara. Se ele souber fazer um avião de papel é muito. Aqui a gente chama de gaivota. Caramba, quem bota esses caras nos cargos que eles assumem? Você não elegeu Moreira Franco como ministro da Aviação. Alguém colocou ele lá, como muitos outros. Então fazer o quê? Eu vou mostrar aqui, ó. Olha os caras que vocês vão votar. Ó, ministro do STF critica a vaquinha para condenado no mensalão. Tá de sacanagem. Os caras estão fazendo página na internet para arrecadar dinheiro para pagar as multas. Poxa, brincadeira. Isso não é... O ministro do STF, Gilmar Mendes, já tinha irritado muitos petistas ao levantar a suspeita de que a vaquinha para pagar as multas dos condenados pelo mensalão pode ser lavagem de dinheiro. O senador Eduardo Suplicy enviou um ofício reclamando. Agora, Mendes respondeu e não mudou o tom. Sugeriu que seja feita outra arrecadação para devolver aos cofres públicos o dinheiro desviado. Sem mídia. Gilmar Mendes afirmou: quem sabe o ex-tesoureiro Delúbio Soares
com a competência arrecadatória que demonstrou, possa emprestar tal expertise à recuperação de pelo menos parte dos 100 milhões de reais subtraídos dos cofres públicos. O ministro afirmou também que a falta de transparência na arrecadação sabota e ridiculariza o cumprimento da pena, fazendo aumentar a sensação de impunidade que tanto prejudica a paz social no país. Suplicy, que está em viagem ao exterior, não atendeu as ligações. Depois de José Genuíno e Delúbio Soares, agora José Dirceu é quem busca recursos para pagar sua multa. Ele já arrecadou mais de 225 mil reais dos 970 mil que precisa pagar. Agora que os três petistas acharam uma solução para pagar as multas, eles têm outra questão para se preocupar. Na quinta-feira da semana que vem, o Supremo Tribunal Federal vai julgar os chamados embargos infringentes de Dirceu, Delúbio e Genuíno. Eles tentam reverter a condenação pelo crime de formação de quadrilha. Sacanagem, né? Vaquinha. Você acha que alguém do povo contribui com dinheiro para isso? Os parceiros deles, eu não vou entrar no mérito, mas é claro que alguém muito próximo que doa esse dinheiro. O que deveria ser feito era checar a origem, checar quem doou o dinheiro, para saber de onde esse dinheiro veio. Né? Aí fala assim, não, basta você pedir pacificamente, o povo vai para a rua e pede que nós vamos ouvir. Vão mesmo? Balela, para que esses caras ganham dinheiro se eles não fazem nada? Olha só, Câmara Deputado volta a pagar super salário de até 80 mil. Isso aqui vai render por ano 130 milhões. 130 milhões disso aqui, mais os 100 milhões dessa página, mais os 9 milhões dessa, são 239 milhões. Mas aí não tem dinheiro para pagar o salário do professor, a aposentadoria dos nossos idosos, os funcionários públicos, não esses dos super salários, né? Os policiais. Aí não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para educação, mas vai ter 130 milhões para pagar super salário. Vê só a matéria. E o pior não é isso, é se voltar a pagar. Depois eu falo, veja. A Câmara dos Deputados vai voltar a pagar os chamados super salários já em fevereiro. Serão 11 milhões de reais a mais por mês. Beleza. A realidade é tão distante que a Josinete levou um susto com a notícia. Não é verdade? Vai aumentar? Vai aumentar? É isso mesmo. Os super salários foram liberados pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. E um dia após a decisão, o presidente da Câmara revelou que os salários turbinados já voltam a ser pagos este mês. A decisão judicial tem que ser cumprida, portanto, vamos ter que pagar neste mês de fevereiro o salário de todos os servidores. Deste lado fica o Senado, do outro, a Câmara. Somando o número de servidores que recebem acima do teto de 29 mil reais, as duas casas têm quase 2.400 funcionários com super salários. Somente aqui na Câmara, esse gasto ultrapassa 130 milhões por ano. Quantos milhões de pessoas ganham um salário mínimo, né? No ano passado, o Tribunal de Contas da União recomendou o corte dos salários, que em alguns casos chegam a 80 mil reais. Agora, como a decisão foi tomada por apenas um ministro do Supremo, o assunto ainda será julgado pelo plenário do tribunal. Por isso, o presidente do Senado propôs depositar o dinheiro em juízo até a palavra final. Quando o Supremo Tribunal julgar o mérito coletivamente, nós possamos liberar ou não, dependendo, evidentemente, da decisão. 80 mil reais. Tem gente que ganha 80 mil reais. E você, palhaço, que nem eu, ganha 720, uns trocadinhos. Aí eles querem botar na cabeça do povo a nova classe média, que ganha de 700 a 1.200. Tá rico, nossa, tá bem de vida. E tem gente aí ganhando 80 mil. Deixa de ser palhaço, gente. Vamos compartilhar, vamos botar a boca no mundo. Até quando vocês vão aceitar isso? Aí sabe o que vai acontecer se eles voltarem a pagar os super salários? Vai ter que pagar retroativo esse tempo que ficou sem pagar os super salários
eles vão ter que pagar o de todo mundo durante este tempo que ficou suspenso. E vai mais um baque no cofre público, e eles dizem que não tem dinheiro para a saúde, para a educação, para os idosos, para os professores, para os policiais, não tem para nada, só para os salários deles. Então vamos lá. Palhaço, mas aí ó, tem dinheiro para bancar porto em Cuba. Cuba. Sabe com que dinheiro? Com o teu, palhaço. Com o meu, palhaço. Eu sou palhaço também. Todos nós somos. Tá aqui, ó. O porto em Cuba foi financiado com dinheiro do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. É Banco Nacional do Brasil, não é nacional de Cuba, não é nacional de interesses privados e pessoais. Olha só que coisa maravilhosa. O Banco de Fomento financiou 682 milhões de dólares do projeto nos últimos 3 anos, cerca de 2/3 do valor total estimado para 957 milhões de dólares. 2/3 é isso aqui, ó. Você pega uma coisa, divide por 3, que foi o porto, Brasil pagou 2 e Cuba pagou 1. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Porto em Cuba com o nosso dinheiro, e é o Brasil que paga a maior parte da conta, 2/3. Pô, tá de sacanagem, cara. Falta dinheiro, eles continuam chorando.